Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias. No capítulo 4. E nós leremos todo o capítulo, que são contidos de apenas 14 versículos. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Diz-nos assim a palavra de Deus: E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhe: Que são as 2 oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez disse: Que são aqueles 2 raminhos de oliveira, que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que vertem de si ouro? E ele me respondeu dizendo: Não sabes o que é isso? E eu disse: Não, Senhor meu. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Quantos podem dizer amém pela sua palavra? Podeis assentar, por favor. Antes que eu volte para esse texto, nesta noite eu quero aproveitar o ensejo para agradecer aqui a maneira hospitaleira e carinhosa que tenho sido alvo desta igreja desde o primeiro momento em que aqui cheguei. Quero agradecer de coração, com muito carinho, ao pastor Lorival, ao pastor Marcelo, a sua esposa irmã Marlise, e também a todos aqueles amigos muito próximos do coração, que eu poderia cometer o pecado de não lembrar de todos os nomes de muitos irmãos que me conheceram menino aqui ainda nesta igreja. Por 2 vezes eu vivi nessa cidade, como menino e depois como adolescente, e Deus me honrou e me abençoou, e eu louvo ao Senhor pelo privilégio de poder voltar a esta igreja e aqui compartilhar com os irmãos a palavra de Deus nessa escola bíblica, que sem dúvida foi uma bênção para todos nós que estamos aqui. Foi uma alegria muito grande me encontrar com meu querido amigo pastor Edivar, sua esposa Eva. Eles são amigos de longa data. Muito antes de vocês o conhecerem, eu já o conhecia.
Este homem que antes de ser pastor, além de ter sido um alto comerciante lá em Belém do Pará, ele foi um pianista. E eu estava lembrando ali de que na cruzada Boas Novas que realizamos em 1970 em Belém do Pará, com 85 mil pessoas presentes. Isso não é evangelisticamente não, porque naquela cruzada nós tivemos mais de 2.000 decisões para Jesus Cristo naquela cruzada, com cartões de decisão preenchido pelos nossos conselheiros naquela época. E eu era o cantor naquele tempo. Eu era o cantor. Não me peço para cantar, porque há muito tempo que eu deixei de cantar. Porque se eu cantar hoje, vocês vão querer ir embora. Não dá mais, a minha voz não me respeita mais. O meu ouvido continua afinado, mas a garganta não me respeita mais. Porque eu tinha que me definir. Ou me dedicava a ser um cantor, ou me dedicava a ser um pregador. Na verdade, a minha chamada foi para ministrar a palavra de Deus, e eu cantava enquanto podia. Mas naquela época, era mais jovem, então eu era o cantor oficial do pastor Bernardo Johnson. Então, antes dele pregar, era sagrado, a preparação para a mensagem era os solos que eu cantava, hinos evangelísticos, e o irmão Edivar era o pianista. Metemos uma porção de microfones com um som super para alcançar a todo mundo. Cantei com um grande coral, também dirigido pelo irmão Filinésio, que era um grande maestro em Belém do Pará. São saudades que a gente tem daqueles bons tempos, e eu quero dizer para vocês que nesses tempos as coisas não mudaram, porque o Senhor continua operando entre nós, né? Nós não vivemos de saudosismos, mas o saudosismo nos ajuda a manter firme a nossa fé, a nossa visão espiritual acerca das coisas de Deus. Aqui me encontro com muitos amigos de juventude, e eu estava me lembrando de vários deles. Eu podia citar aqui, mas poderei cometer o pecado, né, de errar. E então eu estou muito alegre por todos os irmãos e pela oportunidade de poder vir. Eu, na verdade, não tinha como vir para cá, mas dei um jeitinho na agenda e falei com outros irmãos e fiz uma mudança lá, e os irmãos aceitaram de boa mente, e eu pude atender esse convite para estar aqui esses 3 dias com esta igreja nesta oportunidade. Amém? Amém. E é por isso que eu estou alegre. Mas eu quero nesta noite pregar uma palavra que está muito forte no meu coração, dentro desta leitura bíblica que eu acabei de fazer. Naturalmente é uma profecia que tem uma relação muito forte com o povo de Israel, mas que tem uma abrangência na sua interpretação à vida da igreja, e pode ser aplicada à vida da igreja. Por isso hoje eu quero lhes falar sobre igreja, o castiçal de Deus que não pode apagar. Igreja, o castiçal de Deus que não pode apagar. Quantos podem dizer amém? Amém. Essa é uma palavra, uma profecia de um dos profetas menores da Bíblia, e o fato da palavra menor não significa que haja alguma depreciação quanto ao seu ministério. É apenas uma forma de se referir a poucos documentos que mostram outras atividades desse mesmo profeta. Mas aqui está o profeta Zacarias, contemporâneo de Ageu, outro profeta, que proclamou o propósito de Deus num tempo de crise na vida do povo de Israel. A profecia aconteceu mais ou menos entre 519 e 520 a.C., quando o povo de Israel havia voltado do seu exílio babilônico para a sua terra. Foi aí que aconteceu. Israel estava vivendo uma crise de fé e de espiritualidade, e ao voltar à terra de Israel, Israel deparou-se com muitos obstáculos na sua frente. Obstáculos materiais, obstáculos políticos, obstáculos religiosos, acima de tudo. E o Senhor entra em ação nesse momento.
Deus nunca abandonou o seu propósito para com o povo de Israel. Deus entra em ação em favor de Israel e apela para que Israel se volte para Ele, como uma resposta, como uma solução, e creia que tudo poderá tomar um novo rumo na sua história perante todos os povos, uma vez que Israel se sentia humilhado perante as nações da terra, em função de estar por tanto tempo no exílio. Automaticamente, ao desejar voltar para a sua terra, desolada, abandonada, esquecida, jogada ao léu, com tudo semi-destruído, este povo se sentia humilhado perante as nações. Mas Deus disse: volte para mim, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho um projeto com esse povo, eu tenho alguma coisa que eu posso mudar a história de Israel. E a visão desse capítulo, na verdade, revela o propósito de Deus com Israel, de torná-lo a ser luz para outros povos, uma vez que a luz estava apagada. E a simbologia maior de Israel até o dia de hoje é o castiçal. É o castiçal. E na visão espiritual, o castiçal estava apagado, estava abandonado. O serviço sacerdotal por muito tempo não praticava, não fazia sua liturgia normalmente. E essa profecia então se torna para nós um antítipo para a igreja de Cristo nesse novo milênio que estamos vivendo, nesse novo século que estamos vivendo. Assim como Israel deveria iluminar as nações com um castiçal e não deixar a sua luz se apagar, assim também a igreja é o castiçal de Deus nesse mundo de trevas, e ela deve fazer brilhar a sua luz. E para que a sua luz brilhe, é necessário que haja azeite para suprir as necessidades do castiçal, a fim de que ele jamais se apague. É interessante que esta profecia do profeta Zacarias se coaduna perfeitamente com a realidade da igreja que vivemos hoje, porque o Senhor Jesus a identificou com aquilo que nós chamamos na língua hebraica menorá de Israel, ou seja, o castiçal de ouro, feito de uma peça só, que jamais deveria ficar apagado ou nas trevas dentro do tabernáculo. Se a igreja, que somos nós, é o castiçal de Deus nesse século, sem dúvida, este castiçal não pode ser uma mera figura de retórica, de representação, mas ela deve manter a sua luz brilhando, e para que ela possa ter luz, é necessário que ela tenha azeite, e para que ela tenha azeite, é preciso que ela busque o poder do Espírito Santo para uma vida poderosa no mundo em que vivemos. A igreja é hoje o povo que representa os propósitos de Deus. Israel, no atual momento, é um povo que não saiu do propósito de Deus, mas está em segundo plano. Deus tem um propósito com esse povo no futuro, lá na frente, porque agora ganhou vez, exatamente a igreja é o povo que representa os interesses de Deus na face da terra, e para que isso aconteça, o mundo precisa nos ver, não como museus, não como alguma coisa morta e vazia, mas como uma luz brilhando na escuridão e mostrando o poder do Senhor Jesus Cristo, que é aquele que é o nosso Rei e Senhor sobre todas as coisas. A profecia, na verdade, durante todo o texto, nesses 14 versículos, a profecia fala de unção, a profecia fala de provisão, a profecia fala de capacitação, fala de poder. A profecia fala de autoridade espiritual para representar
os interesses de Deus no mundo que vivemos. Uma das minhas preocupações neste período do centenário da Assembleia de Deus, eu estou convidado para pregar em vários eventos do centenário, e Deus tem me despertado para mostrar que a nossa igreja não pode viver na presunção de se imaginar uma igreja poderosa, muito forte hoje, mas queremos que a nossa igreja seja uma igreja capaz de manter a luz viva da unção do Espírito Santo na sua vida, de tal forma que o mundo possa olhar para nós e ver a manifestação do nome e do poder do Senhor Jesus Cristo. Por isso, é bom que se diga que o castiçal não tem valor sem azeite, sem combustível que alimenta o seu interior para projetar luz num ambiente hostil da sociedade humana. Nós não estamos aqui para nos enclausurar dentro de 4 paredes e agirmos como uma sociedade secreta, só dando glória a Jesus, amém, e coisas semelhantes da nossa vida, da nossa espiritualidade dentro da igreja. O Senhor quer mais do que isso. O Senhor quer que a luz do nosso castiçal não brilhe apenas no púlpito da igreja. A luz do nosso castiçal precisa brilhar lá fora, lá na sua casa, lá no seu emprego, em quaisquer pontos da vida da sociedade. A luz precisa brilhar. E que luz é essa? A luz da igreja do Senhor Jesus Cristo. O mundo precisa perceber a diferença entre nós e eles. O mundo precisa notar que nós somos o povo dos interesses de Deus. Agora prestem atenção nisso. Essa é uma mensagem reflexiva. Não vou pregar uma mensagem aqui apelativa. Não vou pregar uma mensagem para fazer ninguém subir aqui pelas paredes. Vou pregar uma mensagem para apelar a sua mente, a sua reflexão, a seriedade da sua vida, a maturidade de cada crente neste centenário das Assembleias de Deus, dizendo, começando a entender da seguinte maneira: o que a gente descobre aqui? Que a visão que Zacarias tem revela a necessidade de renovação desse castiçal. A necessidade de renovação desse castiçal. A profecia fala de um castiçal que é renovado continuamente com azeite de 2 oliveiras que a provisionam, que a alimentam, que a sustentam, que não deixam nunca esse castiçal ficar enfumaçado com azeite velho e endurecido, mas renovado com novo azeite, porque essas 2 oliveiras têm por objetivo alimentar, provisionar exatamente o castiçal com azeite necessário. Deixa eu dizer isso para vocês. O movimento pentecostal tem dado ênfase a esta necessidade mais do que nunca em toda a história da igreja. A visão profética aqui indica um contínuo movimento de renovação de azeite para a vida espiritual, nesse caso, na profecia especificamente, para a vida espiritual do povo de Israel. Do povo de Israel, nesse aspecto. Mas essa profecia, antes de tudo, tem a ver não apenas com Israel. A mesma profecia tem um alcance futuro, porque sua dimensão alcança os nossos dias. E ela não se restringe apenas às promessas de Deus feitas a Abraão e feitas a Israel, através das tantas alianças que foram feitas com esse povo. É muito mais do que isso. Isso vem mostrar para nós, de que para os nossos dias, nosso castiçal precisa do azeite que alimenta o pavio que agora me parece estar apenas fumegando. De um pavio que parece ter fogo, mas um fogo pequenininho. Um castiçal que parece que está vivendo exatamente do saudosismo dos tempos passados.
naquele tempo, naquele ano, acontecia isso, acontecia aquilo. E a gente olha para o castiçal, e o castiçal está frio, o azeite está endurecido, porque não há fogo, não há brasa, e quando há brasas, e quando há algum tipo de fogo, aquele azeite velho, além de fumacento, ainda produz mau cheiro. Eu quero crer com todo o meu coração que o Espírito Santo deseja nestes últimos dias fazer uma limpeza, uma purificação nesse castiçal, limpar esse castiçal em todos os seus orifícios, em todos aquelas canaletas por onde entravam o azeite para alimentar a haste central. O Espírito Santo quer limpar, e quando ele limpar, ele não vai deixar este castiçal abandonado. Você e eu somos parte desse castiçal. Ele quer produzir em nós um novo azeite, uma nova luz, uma nova unção, uma nova autoridade, renovação espiritual, e todos aqueles valores espirituais do movimento pentecostal precisam ser reativados. É impossível a igreja subsistir nesse mundo sem a unção do Espírito Santo. Caso contrário, ela não vai passar de uma mera instituição humana, de um mero grupo social, porque a igreja não vive disso. A igreja tem um sentido espiritual, e quando nós recebemos a unção do Espírito Santo, significa que estamos recebendo poder, autoridade, energia e vida para fazermos a obra de Deus. Eu quero ver a nossa igreja incendiada pelo poder do Espírito Santo e fazendo brilhar a sua luz perante esse mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu dizer isso para vocês. Quando se perde o poder do Espírito para se viver vitoriosamente sobre as dificuldades, quando se perde a capacidade de reagir contra o pecado, quando se perde a autoridade sobre os demônios, quando se perde a graça que energiza o nosso testemunho diante do mundo, então é chegada a hora de se buscar uma nova unção, é chegada a hora de se buscar um novo poder. Confundem-se hoje, no meio cristão, habilidades humanas com unção espiritual. Nós somos hoje ministerialmente bem treinados, intelectualmente bem preparados, mas a autoridade espiritual genuína tem diminuído lamentavelmente. Eu falo nesta noite com autoridade, como voz profética. Tem diminuído. Tem diminuído. Na visão do capítulo 4, o profeta viu um castiçal de ouro que era abastecido de azeite por um modo diferente de todos os rituais litúrgicos dos hebreus. Totalmente diferente. Nos serviços sacerdotais, eram eles os sacerdotes que diariamente abasteciam o castiçal com azeite. Na visão do profeta, acontece algo diferente. O castiçal recebe azeite de um modo especial, de um modo sobrenatural e sem mãos humanas. Não tinha qualquer manipulação sacerdotal, não tinha qualquer ação que dependesse do esforço de um sacerdote ou daqueles que serviam no tabernáculo. Não, era uma ação sobrenatural e sem mãos humanas. Sabe o que quero dizer isso, meus irmãos? Isso significa dizer que esta visão mostrava a necessidade da vida religiosa de Israel e a possibilidade de restauração da espiritualidade daquele povo e também dos serviços sacerdotais, mediante uma rendição desse povo aos interesses de Deus e ao apelo de Deus. E nessa mensagem nós queremos avaliar exatamente isto, refletir sobre essa visão, contextualizando-a e trazendo
régua para a vida da igreja de Cristo nos dias em que vivemos. Vejamos então o que acontece. A visão do castiçal de ouro. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 4. E me disse: que vês? O Senhor disse para o profeta. E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do castiçal. Que coisa tremenda! Entre os materiais da liturgia hebraica, irmãos, o castiçal era uma peça única de ouro que fazia parte dos serviços sacerdotais. Não havia emenda no castiçal. Não havia emenda. Era uma peça única, muito bem elaborada. Esse castiçal tinha ao todo 7 lâmpadas, que horizontalmente ficavam no mesmo nível e que serviam essas lâmpadas para iluminar o ambiente fechado por cortinas especiais que ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo. No tabernáculo havia o átrio, que era um lugar especial e aberto, a sol aberto. Os sacrifícios eram feitos lá fora, lá estava o altar de sacrifício, lá estava a pia lavatório. O sacerdote, para entrar lá no lugar santo, depois no lugar santíssimo, ele tinha que se lavar, se purificar. Ele não poderia entrar naquele lugar com qualquer resquício de gordura, ou de sujeira, ou de pelos do animal que foi sacrificado pelo pecado do povo. Não, ele tinha que estar devidamente preparado. Mudava a roupagem, colocava roupagens especiais que simbolizavam o próprio povo. Tinha no peito 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, também sob o turbante na sua cabeça. Ele não entrava em seu próprio nome e nem com a presunção de ser o dono da verdade. Ele entrava em temor e tremor naquele lugar para ministrar na presença de Deus. E uma coisa que não podia acontecer era que quando o sacerdote entrava lá, os levitas antes tinham que perceber o ambiente, olhar o ambiente, e naquele ambiente não podia haver sujeira, naquele ambiente não podia haver coisa estranha. Lá estava, no lugar santo, antes do lugar santíssimo, que era vedado por uma grande cortina, havia de um lado o castiçal, no meio um altar para a queima das plantas aromáticas, cuja fumaça simbolizavam o cheiro suave e aromático que representava as orações e as intercessões do povo. O sacerdote então fazia isto e movia para que aquele lugar recebesse aquela fumacinha em cima de um lugar iluminado. O castiçal precisava estar limpo, o castiçal precisava ter azeite novo, o castiçal não podia nunca apagar-se. Nunca apagar-se. Do outro lado havia a mesa dos pães da proposição. Quando o sacerdote entrava para ministrar naquele lugar, aquele lugar precisava estar iluminado. O sumo sacerdote só teria acesso ao lugar santíssimo depois daquele véu, quando ele já tivesse ministrado ali no altar de incenso e também com os pães da proposição. Então ele entrava com temor e tremor, tendo na mão uma bacia com sangue. E quando ele entrava com a bacia com sangue, o sangue do animal que foi imolado pelos pecados do povo, então ele cobria a lei que estava guardada dentro da arca do concerto, que representava a vida e a morte de Israel, que representava todo o juízo de Deus naquele lugar, para que Israel não fosse punido por seus pecados cometidos. O sacerdote não podia agir de forma aleatória, de forma irresponsável. Não, ele ia em nome das 12 tribos de Israel, e então ele aspergia com o sangue do animal que foi imolado em cima do altar.
em cima da arca da aliança. E sabe o que quer dizer? Ele cobria com o sangue do animal que foi imolado a lei que não foi respeitada pelo povo de Israel. Deus podia aceitar a oferta pelo pecado, Deus podia rejeitar. Era assim que acontecia. Mas o que eu quero mostrar para vocês é de que o sacerdote não podia entrar irresponsavelmente naquele lugar. O ambiente precisava estar iluminado. A igreja precisa ter luz própria. A igreja não pode ter luz estranha, porque ela é castiçal. E se ela é castiçal, esse castiçal tem que brilhar. E eu e você somos parte do castiçal de Deus. Amém, irmãos? Amém. Sua luz precisa brilhar. Sua vida precisa brilhar. O fogo da sua vida precisa ser genuíno e verdadeiro. Ele não pode ser fumacento. Se tem azeite velho na sua vida, está na hora de você renovar. Está na hora de você pedir ao Espírito Santo que nesta noite entre na sua vida e faça uma limpeza nos canais da sua vida espiritual, para que você possa brilhar, para que a sua luz possa brilhar perante o Senhor e agradar o Senhor. Deus quer ver luz na vida da sua igreja. Aleluia, 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 aleluia. É isto que o Senhor deseja. Vejam uma coisa interessante. As lâmpadas deste castiçal eram alimentadas com azeite especial e simbolizava a vida espiritual de Israel. Nesta visão do castiçal, Deus resolveu mostrar a Israel a possibilidade de renovação para um castiçal que estava apagado, que estava sem luz nenhuma. E o Senhor quis mostrar ao profeta e ao povo de Israel que mesmo com elementos tão frágeis como Josué e Zorobabel, que eram os representantes da vida política e da vida religiosa de Israel, a despeito da fragilidade desses homens, Deus estava pronto a fazer com que esses homens se tornassem instrumentos de bênção para o seu povo e pudessem trazer a renovação que Israel precisava. Deus ainda age do mesmo modo. Deus usa homens e mulheres que se coloquem à sua disposição para serem usados por Deus e serem canais de bênção. Eu espero nesta noite ser um canal de bênção para a sua vida. Eu espero que nesta noite o Espírito de Deus faça uma obra de renovação na sua vida espiritual. Deus não desistiu de usar pessoas que se colocam ao seu dispor. Deus ainda quer usar pessoas. Aleluia. Ele poderia tornar aqueles homens, Josué representando o poder religioso, Zorobabel representando o poder material, político de Israel. Deus quer fazer a mesma coisa conosco. Deus poderia torná-los fortes e capazes para mudar o rumo dos fatos tristes que estavam acontecendo na vida de Israel. Irmãos, assim como um castiçal sujo, com seu pavio velho, endurecido, não podia produzir boa luz, o Senhor queria mudar esse pavio. O Senhor proveria um novo azeite para esse castiçal. O Senhor colocaria esse castiçal em condições de produzir uma grande luz. Igreja do Senhor, vamos nos acordar, vamos sair da mesmice, vamos parar desse repeteco de espiritualidade que nós temos vivido ultimamente, presos a tantas coisinhas, a tantas minuciazinhas de coisas e que impedem uma vida vitoriosa, uma vida livre. Tem crente que vive amarrado por coisinhas e mais coisinhas, por isso ele não consegue produzir uma vida renovada, uma vida espiritual renovada na presença de Deus. Mas hoje é o dia de você permitir que o Espírito Santo entre na sua vida e comece a fazer a limpeza na sua vida e arranque, tire para fora aquela espiritualidade antiga e velha, aquela espiritualidade
que impede você de ser alegre, de ser ativo, de ser cheio do Espírito Santo. Tem crente que há muito tempo foi batizado com o Espírito Santo, mas há muitos anos não fala mais línguas estranhas. Gente que já teve dons espirituais há muito tempo, esses dons não são mais exercidos. Gente que antes se assentava nos primeiros bancos, agora preferem os últimos. Por quê? Porque eles não têm mais ânimo para viver uma vida de vitória. Eles não estão mais dispostos aos desafios da igreja, aos desafios de uma renovação espiritual. Gente que está preferindo viver a sua vidinha, a mesmice de uma vidinha material, voltada apenas para ganhar dinheiro, voltada apenas para cuidar de problemas familiares, voltada apenas para cuidar de coisas dessa vida aqui. Você está se auto-enganando, está se autodestruindo e está impedindo a igreja de mostrar a sua verdadeira luz. Mas o Espírito Santo nesta noite me manda dizer a você que esta noite é noite de renovação para a sua vida espiritual, para a sua vida material. O Senhor quer que você aprenda a depositar confiança nele. O pavio de uma lamparina ou de um castiçal é feito geralmente de uma mecha de pano torcido e coberto de óleo combustível. A função desse pavio é o de veicular o óleo para a centelha de fogo. Por isso o pavio está entre o azeite e o fogo. Está entre o azeite e o fogo. Se o pavio estiver seco, endurecido, envelhecido, não vai absorver o óleo, não vai absorver o azeite, e poderá queimar e chamuscar apenas o pavio. É preciso que esse pavio esteja limpo, renovado. É a falta de azeite novo e de manutenção na nossa vida cristã que torna nossos ministérios secos, duros e fumacentos. É a falta de azeite novo na nossa vida espiritual que nos torna crentes secos, vazios, e facilmente nos arranhamos, e facilmente nos magoamos, e facilmente nos entristecemos, e facilmente nos irritamos de uns para com os outros, porque o azeite quebra todas aquelas securas que produzem mal-estar, aquelas securas que produzem arranhões. Está na hora de você deixar o azeite solver a sua vida e você começar a viver uma vida de vitória, uma vida de luz, uma vida de brilho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Dois dos principais líderes de Israel, representando o poder político e o poder religioso, como já disse, Josué e Zorobabel. Josué era o sacerdote, Zorobabel era o construtor da cidade. E Deus quis mostrar ao profeta que esses dois homens podiam ser fracos, podiam até mesmo ser vulneráveis como o pavio de uma lamparina, mas o Senhor poderia renová-los e embebê-los com novo azeite, inflamá-los. E é exatamente o que Deus quer fazer na sua vida. Você está pronto a aceitar o desafio? Você está pronto a dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, eu estou pronto a aceitar a operação do Teu Espírito na minha vida. Eu estou pronto a ser cheio do Espírito Santo. Eu estou pronto a ter uma vida renovada, uma vida de vitória para fazer a obra do Senhor. Aleluia, aleluia. Na verdade, o que a gente vê nessa profecia é de que Deus estava dando a garantia ao profeta de que a obra não sofreria solução de continuidade. O Senhor se compromete a limpar o pavio e torná-lo capaz de produzir uma grande luz. Meus irmãos, na ótica de Deus, a igreja também é o castiçal com luz suficiente para iluminar o mundo. O mundo precisa notar a diferença em nós. O mundo precisa notar a diferença em nós. E Deus quer prover esse castiçal. Deus quer abastecer o nosso castiçal com óleo novo, com óleo dourado,
novo, limpo e maravilhoso, capaz de produzir uma grande luz, a ponto de chamar a atenção dos que estão lá fora e dizer: o que está acontecendo naquela igreja? O que está acontecendo naquela igreja? Querem ver essa igreja lotada a cada dia e as pessoas começarem a correr para cá para ver o que está acontecendo? Comece a mostrar a sua luz, limpe o pavio da sua vida. Então você vai ver. Não espera que seja isso o trabalho do pastor da igreja. Isso é trabalho de cada crente em particular. Cada um de nós tem a responsabilidade, porque todos nós formamos essa estrutura do castiçal para que o Senhor alimente as nossas vidas, a nossa vida de um modo especial. No atual momento, Israel é o castiçal apagado, sem luz. E a igreja de Cristo é o castiçal que deve projetar a luz do conhecimento de Deus no mundo. Somos nós. Eu creio que o óleo velho endurecido das experiências passadas precisa ser renovado por um óleo novo do Espírito Santo. Hoje eu vi coisas muito boas e bonitas, coisas que mexeram com o nosso emocional. Eu vi muita gente dizer: eu não tenho direito de julgar, não sei como está a vida dessas pessoas. Mas vi muita gente: naquele tempo acontecia isso, acontecia aquilo. Naqueles dias eu vi isso, vi aquilo. Naquele tempo. Esse saudosismo vai tornar a nossa igreja, sabe o que? Pode tornar a nossa igreja um museu, uma peça de museu, ou então um bonito necrotério. Um bonito necrotério. E necrotério é lugar de gente morta. E a igreja não pode ser necrotério. A igreja é a igreja do Deus vivo. Para uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja poderosa, uma igreja que precisa mostrar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus concedeu essa visão do castiçal a Zacarias, Ele o deu também ao apóstolo João na ilha de Patmos. E João também viu as 7 igrejas da Ásia como 7 castiçais. Cada igreja representava um castiçal. Deus levantou um castiçal em São Francisco do Sul há muitos anos, e esse castiçal não pode apagar. Esse castiçal precisa ser renovado. Esse castiçal precisa ser polido. Para quê? Para que o mundo, as pessoas dessa cidade vejam a manifestação do poder de Deus e do Evangelho que transforma. Ainda eu sou dos tais que acredito que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus é santo, aleluia. No atual momento, a igreja é o castiçal de Deus na terra. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Sua luz precisa resplandecer com a energia de um azeite novo, santo e limpo. Nada obscuro ofuscará a luz perfeita propiciada pela provisão da unção do Espírito Santo nestes dias. Nossa luz precisa iluminar o mundo e mostrar as nossas obras. As trevas que escondem as sujeiras desse mundo corrupto, as trevas que induzem ao desleixo espiritual, as trevas que encobrem os pecados secretos. Todas essas trevas precisam ser dissipadas. Por isso a igreja não pode viver na escuridão. O nosso castiçal não pode estar apagado, porque senão as trevas vão encobrir tantos erros, tantas sujeiras, tantas falhas e tantas coisas. Mas se houver luz, nenhuma sujeira ficará. A luz, nenhuma sujeira ficará, se mostrará. Toda sujeira será retirada, porque a luz mostra tudo. A luz não esconde absolutamente nada. Mas como é que Deus age? Como é que Deus age? Como é que Deus opera nestes dias? Qual é o modus operandi de Deus para a restauração do seu povo? Como é isto? Eu quero lhes mostrar o modus operandi da unção de Deus na vida da igreja.
É interessante que esta expressão indica o modo como Deus opera, como Deus derrama a sua unção na vida dos seus servos. A visão do profeta contém, preste bem atenção nisso, 7 ingredientes especiais do modo de Deus operar na restauração espiritual do seu povo. Quais são esses 7 ingredientes? Em primeiro lugar, o profeta vê um castiçal de ouro. Ele vê um vaso de azeite por cima. Ele vê 7 lâmpadas desse castiçal. Ele percebe que essas lâmpadas tinham 7 condutos ou tubos para as lâmpadas, que eram o que alimentavam e abasteciam de azeite essas lâmpadas. Ele vê 2 oliveiras que produziam olivas para produzir o azeite. Ele vê mais. Ele vê ao final de tudo um azeite dourado, que eram conduzidos por 2 tubos de ouro. Meu Deus, como é que Deus opera? Como é que Deus faz? Como é que Deus realiza a sua obra? Nessa visão o Senhor toma esses 7 ingredientes ligados ao castiçal de ouro para ilustrar e ensinar verdades espirituais que demonstram a soberania de Deus sobre todas as coisas. Eu quero dizer para os irmãos que eu acredito piamente que Deus nunca perde uma batalha. A sua soberania está acima de todas as coisas. Não há demônio do inferno capaz de fechar uma igreja, a não ser que essa igreja se feche para o Senhor, porque o Senhor cuida da sua igreja, o Senhor protege a sua igreja. A visão é nítida na mente do profeta. Cada ingrediente tinha o seu significado tipológico para a vida do povo de Deus. Cada objeto tinha um sentido espiritual e a sua relação com as necessidades espirituais do povo de Israel. Existe uma relação tipológica dessa visão de Zacarias com a visão de João na ilha de Patmos, que vê a igreja dessa mesma forma. Zacarias viu Israel no cimo do castiçal. João viu as 7 igrejas da Ásia como 7 castiçais. O modus operandi do Espírito Santo na igreja, ele é percebido pela unção na vida dos seus ministros e dos crentes como combustível que produz energia e luz e ilumina o mundo. Deus ainda não mudou o seu modo de operar. Deus não unge máquinas. Deus não unge máquinas. Deus unge homens e mulheres. Amém? Nós somos os condutos de Deus para a manifestação da sua unção e do seu poder na vida do mundo que está hoje. Nós somos nós. Luz e poder são emitidos e demonstrados através desse castiçal do qual nós representamos. E na visão do profeta havia não só um castiçal de ouro, mas ele percebeu uma coisa maravilhosa. Ele percebeu que havia um vaso de azeite por cima do castiçal. Um vaso que estava suspenso invisivelmente, não tinha mão de ninguém, nem diz que tinha mão de algum anjo segurando, mas era um vaso suspenso invisivelmente, que provia e supria aquele castiçal com azeite. Irmãos, sabe o que quer dizer isso? Nós somos o castiçal. Se falta azeite na minha vida, se falta azeite na vida dos líderes, se falta azeite na vida dos crentes, o Senhor quer prover, o Senhor quer suprir, o Senhor quer abastecer. Sabe como? Ele é o provedor, é Ele que tem esse vaso de azeite abundante para alimentar o castiçal. Aleluia. A igreja do Senhor precisa de um novo derramamento do Espírito Santo. Esse vaso de azeite aqui não representa especificamente uma pessoa, mas pode representar a provisão contínua de Deus sobre a vida dos crentes para uma vida vitoriosa no seu dia a dia. A igreja só representará os interesses de Deus na terra quando cada crente se comportar de forma a brilhar
e mostrar a luz de Cristo na sua própria vida, lá no emprego, lá dentro de casa, em quaisquer atividades que você possa fazer. O texto nos chama atenção para o fato de que o vaso de azeite estava por cima do castiçal. A profecia e a visão apontavam para o futuro, e esse futuro dizia respeito à esperança do Messias tão sonhada e desejada por Israel, algo que estava no coração de cada judeu e ainda está. O vaso de azeite não representa qualquer profeta ou sacerdote, não, o vaso de azeite está por cima do castiçal. Hoje nós temos o Espírito Santo suprindo a sua igreja, suprindo a sua igreja. Aleluia, 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 aleluia. Isto é fundamental. Ele, Jesus, o nosso Redentor, é o provedor do azeite da igreja. Ele é o provedor do azeite. Diz a Bíblia que Ele é o Cristo glorioso, sobre o qual aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a plenitude do azeite do Espírito estaria sobre Ele, sobre Jesus, e Ele derramaria de sua unção sobre todos os necessitados. Eu perguntaria para essa igreja nessa noite: Jesus ainda opera milagres? Então significa que Ele é o único que pode prover a igreja desse azeite do Espírito Santo. É Ele, é Ele, não é outro, não é outro, não é outro. Toda e qualquer pessoa que se presume um vaso tão especial, capaz de resolver os problemas da igreja, sempre acabam em frustração e vergonha, como aconteceu com vários líderes evangélicos que tem por aí. Ora, entendemos, meus irmãos, de que quando Jesus, lá em Lucas no capítulo 4, falava acerca de si mesmo, ele leu na escritura de Isaías, quando disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O apóstolo São Paulo escreveu aos Colossenses que nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ora, entendemos que em Cristo encontramos todo o suprimento da sua plenitude, e nele não falta nada. Nele não falta nada, porque ele tem. Ele é o vaso de azeite contínuo do seu Espírito derramado. O azeite para o castiçal não dependia de qualquer esforço humano ou de qualquer manipulação de homens. É lamentável quando se vê hoje em dia tanta manipulação de pessoas que se arguram de capacidade espiritual, como se fossem donos do poder. Eu já vi pregador subir ao púlpito para dizer assim: pastor Norival, se prepare, porque eu estou sentindo a unção aqui na minha mão. E olha, você quer minha unção? Você quer minha unção? Então se prepare. Lá vai! Parecendo brincar com o povo, manipular com o poder de Deus. Deus não se submete a estas manipulações. A unção do Espírito Santo que está sobre mim cai sobre você, meu irmão e minha irmã, livremente. O Senhor não depende da manipulação de pregador nenhum. Não precisamos desses manipuladores baratos que andam por aí vendendo e fazendo unção. Não é assim. Não é assim. Não é da vaidade para a vaidade, a presunção particular de quem quer que seja. A unção é do Senhor, o poder é dele, e nós somos apenas os condutos. Nós somos apenas os canais da bênção de Deus. Nada mais do que isso. A igreja de Jesus Cristo precisa ser um canal de multiplicidade e de diversidade de operações do Espírito Santo. De um modo especial, o Senhor indicou ao profeta que aquelas duas oliveiras
representavam dois ministérios que estavam fragilizados na vida do povo de Israel: Josué e Zorobabel. Mas o Senhor está prometendo e dizendo que eles seriam revitalizados, renovados em seus ministérios, e o milagre aconteceria na vida do povo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nossos dias, Deus tem feito surgir muitos ramos de oliveira, os quais têm frutificado e têm suprido a sua igreja com um azeite do Espírito Santo. Amém, irmãos? É assim que Deus faz. Os raminhos de oliveira podem representar formas distintas da operação de Deus na vida do seu povo. Deus usa homens e mulheres com ministérios distintos para serem canais de bênção para a sua igreja. Igreja de São Francisco do Sul, reunida aqui nesta noite. Hoje o Espírito Santo quer renovar esse castiçal, para que seja um castiçal que possa produzir grande luz para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a unção que precisamos hoje. É esta unção que precisamos hoje, capaz de representar os interesses de Deus. O método das operações divinas não mudou. Ele usa pessoas. Ele não unge máquinas, mas ele unge pessoas. E ter a unção do Espírito significa ter a capacidade para fazer proezas em nome do Senhor. Eu gosto daquela palavra bíblica que diz: em nome do nosso Deus nós faremos proezas. Você acredita, irmãos? Vamos repetir essa frase: em nome do nosso Deus nós faremos proezas. Sabe como? Permitindo que o azeite comece a ser derramado na nossa vida. Eu tenho a impressão que o Espírito Santo já começou a fazer limpeza. Ele já começou a tirar o azeite velho, já começou a tirar aquela coisa fumacenta, para que você tenha uma vida vitoriosa e poderosa. É tempo de avivamento do Espírito, é tempo de derramamento do azeite espiritual para untar nossas mentes ressequidas e amolecer corações endurecidos. É tempo de Deus operar. Queremos uma unção que limpe e que lubrifique nossos canais entupidos e obstruídos pela secura por causa do óleo velho endurecido. Queremos uma unção capaz de mudar os rumos da história pessoal de cada crente, de cada líder, de cada pessoa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu creio no poder do Espírito Santo. A igreja quer ficar em pé, por favor.